O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de sua mente superior, adapta habilmente suas tentações às pessoas de todas as classes e condições. Para aquelas que têm estudo e boa cultura, ele apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago capítulo 3, verso 15. No entanto, o grande enganador esconde isso, quando o sigilo é mais conveniente para o cumprimento de seu propósito. Aquele que, perante Cristo, no deserto da tentação, foi capaz de aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos seres humanos da maneira mais atrativa, como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam, agrada a imaginação com cenas encantadoras e conquista a afeição por meio de imagens apelativas de amor e caridade. Leva a imaginação a voar longe, fazendo com que as pessoas tenham grande orgulho de sua própria sabedoria, a ponto de desprezarem o eterno em seu coração. E aqui, quando ela está falando do eterno, ela está falando sobre o próprio Deus, né? O eterno aqui está com letra maiúscula, como se fosse um título para o próprio Deus. E ela continua dizendo: aquele ser poderoso que foi capaz de levar o Redentor do mundo a um alto monte e mostrar-lhe todos os reinos da terra e a glória deles, apresentará suas tentações às pessoas para perverter a mente de todos os que não estejam protegidos pelo poder divino. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, que grande advertência nós temos aqui, que grande alerta nós temos para ficarmos vigilantes e tomarmos cuidado com os enganos de Satanás, não é? E aí, isso foi escrito no livro O Grande Conflito, e agora nós vamos ler um texto que está no livro História da Redenção, e diz o seguinte para nós: o próprio nome feitiçaria é tratado com desprezo. A pretensão de que os homens podem se comunicar com os espíritos maus é considerada uma fábula da Idade Média, mas o espiritismo, cujo número de conversos pode ser contado em centenas de milhares e mesmo milhões, tem conseguido entrar nos meios científicos, invadindo as igrejas e sendo recebido nas câmaras legislativas e até nas cortes. Esse engano colossal é um despertar religioso numa nova máscara da bruxaria condenada e proibida no passado. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, são palavras fortes aqui, não é? Muitas vezes as pessoas desprezam os termos feitiçaria, por exemplo, mas, de alguma forma, o espiritismo, nas suas diferentes abordagens e formas, tem ganhado espaço no coração e na mente de muitas pessoas, não é? E até em vários outros cenários aqui. E quando está se falando sobre bruxaria, talvez você possa até pensar em algo relativo à Idade Média, mas eu gostaria de convidar vocês a lerem um texto que está na Palavra de Deus. Vejam só o que escreveu Moisés lá em Levítico capítulo 19, no verso 31. E na verdade vocês vão ver que Deus estava falando aqui e Moisés foi registrando. Levítico capítulo 19, verso 31 diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os necromantes eram aqueles que consultavam os mortos, não é? E, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus estava pedindo para que o povo não tivesse contato com esse tipo de experiência. Deus estava colocando um limite para o povo e nós devemos nos lembrar desse limite que Deus estabeleceu na sua palavra, não é?
Bom, continuando aqui, nós vamos ler o último texto agora, que está no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, e diz o seguinte para nós: a leitura da Bíblia, o exame crítico de seus temas, ensaios escritos sobre tópicos capazes de desenvolver a mente e comunicar conhecimento, o estudo das profecias ou das preciosas lições do Salvador, isso será de efeito revigorador sobre as faculdades mentais e aumentará a espiritualidade. A familiarização com as Escrituras aprimora o discernimento, fortalecendo a alma contra os ataques de Satanás. O intelecto, bem como o coração, deve ser consagrado ao serviço de Deus. Ele tem direito a tudo quanto há em nós. Por inocente e louvável que lhe pareça, o seguidor de Cristo não deve condescender com nenhuma satisfação, nem se envolver em qualquer empreendimento que uma esclarecida consciência mostre que lhe viria a enfraquecer o zelo e diminuir a espiritualidade. Todo cristão deve trabalhar para repelir a onda do mal. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos considerar esse aviso aí, não é? Do espírito de profecia, para que nós consigamos viver aí de maneira a priorizar o reino de Deus, não é? E que nós evitemos as coisas que nos afastem de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.